Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 69. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 11 minutos da manhã de sexta-feira, 4 de abril de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, mas não está descansado hoje. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai trazer aqui algumas reflexões sobre o ambiente de negócios, sobre o ambiente de investimentos. Esse é o Petit Invest numa semana, Tanguy, absolutamente caótica para o ambiente de investimentos. Aliás, nós não tínhamos uma semana tão ruim desde a pandemia. Quer dizer, desde a pandemia você não tinha tamanha desorganização, descalibragem, desancoragem das expectativas no ambiente de investimentos e no ambiente econômico. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para esse Petit Invest número 69, o último episódio desta semana. Esse episódio que é um oferecimento da Rio Claro Investimentos. Daniel, tão barata voa, ninguém sabe o que vai acontecer, se vai ter tarifa, se não vai, se vai voltar atrás, como é que calculou. Foi o ChatGPT que calculou as tarifas? Que está acontecendo no planeta Terra, Daniel Souza? Ninguém está entendendo. Mas a Rio Claro, Daniel, ela consegue estabelecer para você, por mais complicado que seja o cenário, uma previsibilidade de médio e longo prazo para garantir ali uma proteção das suas finanças, o crescimento dos seus investimentos, sempre de acordo com as suas prioridades para os seus investimentos. Então, o que você quer fazer, onde você quer chegar, qual é a sua tolerância a risco? A Rio Claro ela consegue construir uma carteira que seja ajustada às suas necessidades e fazer uma baita gestão. Para você conhecer a Rio Claro, acessa o link que está na descrição desse episódio. Eles já vão saber que você chegou pelo Petit Jornal e tem certeza que o atendimento vai ser muito bom e em tempos tão incertos. Procura lá a Rio Claro Investimentos. Link no descritivo. Tanguy, lembrando que o pilar de trabalho da Rio Claro é a isenção de conflitos de interesse. A Rio Claro é uma empresa completamente independente, não recebe comissões de nenhuma corretora ou banco. Dessa forma, eles têm liberdade para fazer apenas o que é melhor para o cliente e apenas para o cliente. O seu dinheiro nunca passa pelas contas da Rio Claro, eles não têm acesso para poder movimentar seu dinheiro para uma conta fora do seu CPF. Dessa maneira, não se acrescenta nenhum risco ao seu patrimônio, se acrescenta, sim, uma camada adicional de segurança. Daniel Souza, a gente teve uma semana muito doida, né? Porque o Donald Trump prometeu aí o Liberation Day, o dia no qual os Estados Unidos anunciariam, a libertação norte-americana, porque teria tarifa e tal, que estava marcado aí para o dia 2 de abril. Houve uma ampla expectativa, até porque estava todo mundo meio curioso, né? Parecia nota de vestibular, né? Como é que será que eu saí? Será que eu consegui pegar um lugar, melhor, pior e tal? E aí a gente descobre, Daniel, a maneira pela qual a conta foi feita, uma conta completamente aleatória, baseada ali, muito provavelmente, a gente falou sobre isso no bate-papo de ontem, né, dessa quinta-feira, muito provavelmente baseada ali em inteligência artificial, umas coisas meio estranhas, né? O que gera muita desconfiança. E a gente tem uma semana complicadíssima, né? Uma semana que termina muito difícil para os mercados, para as expectativas todas. E antes que as pessoas falem assim, mas eu não quero saber dos mercados e tal. Você quer sim, porque isso mexe diretamente com o seu dinheiro, mexe com o seu bolso, mexe com o seu emprego, mexe com o valor da sua moeda, né? Tudo isso impacta a gente demais. Me conta, Daniel, como é que você está vendo isso? Eu queria saber como é que você está vendo isso para o longo prazo, assim, o que a gente pode esperar daqui para frente, né? E lá na frente, como é que essas decisões que estão sendo tomadas até agora nos impactam a todos? É claro, Tanguy, que o longo prazo vai ser influenciado por decisões ainda no curto prazo. Não sabemos se Donald Trump vai recuar, não sabemos qual vai ser a intensidade das retaliações, não sabemos se Donald Trump está simplesmente utilizando toda essa movimentação para tentar acordos melhores, como ele sempre faz. Mas, partindo aqui da premissa de que nós teremos mais tarifas, partindo-se da premissa que o comércio internacional ficará mais difícil, isso vai desacelerar a economia mundial. Vai desacelerar a economia mundial porque um dos grandes pilares, uma das grandes alavancas do crescimento mundial nos últimos anos foi justamente o comércio internacional. Se você tem os Estados Unidos tarifando, se você tem
parceiros comerciais importantes dos Estados Unidos retaliando, é óbvio que o volume de comércio vai cair. O volume de comércio não será o mesmo de antes e, consequentemente, nós teremos menos crescimento, menos emprego, menos renda e, potencialmente, mais inflação, diminuindo o poder de compra das pessoas. Quer dizer, as pessoas acabam tendo menos poder de compra porque os produtos estão mais caros e elas acabam tendo menos poder de compra porque a atividade econômica está menor e a geração de renda está menos intensa. Vivemos um cenário muito preocupante de desancoragem das expectativas, como eu coloquei. O que significa isso? Significa, Tanguy, que você não sabe o que prever. É claro que expectativas, como o próprio nome sugere, é o que você espera que vai acontecer no futuro. Pode ser que aquilo aconteça ou não, mas você tem que ter um mínimo de referencial. Olha, eu acho que está indo por ali, então eu vou tomar decisões dessa forma porque eu acho que está indo por ali. Se eu perceber no meio do caminho que as coisas mudaram, eu ajusto minhas expectativas, vou calibrando minhas decisões, não tem nenhum problema. O ponto é que a gente está vivendo um momento onde você não sabe para onde está indo. E quando você não sabe para onde está indo, você acaba se tornando ainda mais hostil a tomar risco, acaba se tornando ainda mais hostil a fazer investimentos produtivos de retorno incerto, e isso vai trazendo consequências de desaceleração da atividade econômica mundial. Aliás, a gente vinha falando, né, Daniela? Pô, a gente falou sobre isso anteontem e ontem, né, nos últimos bate-papos que a gente gravou. Cara, o Trump anunciou essa quantidade de tarifa e daqui a pouco vai voltar atrás. E aí, Daniel, é batata, né? A notícia que sai hoje é que Donald Trump diz, olha, se a China quiser aí que eu baixe tarifas, é só aprovar a compra, né, na verdade a venda por parte da China para uma empresa americana do TikTok. Se a China aprovar aí essa venda do TikTok, pô, as coisas podem melhorar do ponto de vista tarifário. Então, é claro que isso para a China é uma boa notícia, né? Poxa, de repente dá para ver que tem um espaço para barganha. Mas mesmo isso, Daniel, dá a impressão de que as tarifas foram colocadas, mas elas podem voltar atrás. O que significa que um empresário que produz fora dos Estados Unidos para vender esses produtos para dentro dos Estados Unidos, né? Esse cara, ele começou a se preparar para tarifas. Então, beleza. Então, ó, eu vou ter que fazer um investimento grande, vou ter que fechar minha fábrica, sabe, sei lá onde, para levar para os Estados Unidos para não ter tarifa. Ele não sabe se daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 2 semanas ou daqui a 6 anos, as tarifas vão deixar de existir e esse investimento não precisa mais ser feito, né? Eu não preciso mais gastar esse dinheiro. Todo esse dinheiro é repassado para o consumidor. Então, a gente vê, Daniel, como você gosta de falar, né, o termo que você mais usa, aliás, aqui no Petit Invest, é a desorganização de absolutamente tudo que a gente tem como economia, principalmente porque a gente não está falando sobre uma economia. Pô, Daniel, se o Japão fizesse isso, já seria importante, né? Sei lá, cara, o Brasil fizesse isso, né, colocasse tarifas e tal, já traria ali algum impacto e tal. Mas sendo os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, aliás, disparada a maior economia do mundo, né? A economia americana é quase 10 trilhões de dólares maior do que a economia chinesa, que é a segunda, que é uma loucura completa. Isso traz muitas consequências de longo prazo com relação às expectativas. E é impressionante esse aspecto que você colocou, Tanguy, porque como ninguém tem perspectiva em relação ao futuro, não tem como prever. Porque se o Trump colocasse tarifas de maneira estruturada, as pessoas se adaptariam a essa nova realidade. Ah, legal. O Trump colocou tarifas, as tarifas são para valer, as tarifas vão ficar. Bom, vou calcular aqui o que eu faço diante desse novo cenário, se eu trago para os Estados Unidos ou se eu pago realmente a tarifa, etc. Mas como ninguém tem a menor ideia do que vai ser feito, e aparentemente nem o governo dos Estados Unidos tem a menor ideia, porque ele vai improvisando, vai fazendo de acordo com o que acontece, você não tem como tomar uma decisão. Não tem como tomar uma decisão. Você vai trazer uma fábrica de volta para os Estados Unidos, tem que, exatamente como você colocou, e se a tarifa sair? Se a tarifa cair em 6 meses? Se a tarifa cair em 5 anos? Se a tarifa cair em 7 anos? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido trazer o seu investimento de volta para os Estados Unidos, se é que trazer o seu investimento de volta para os Estados Unidos é algo viável, né? Porque, puxa, eu vou montar iPhone nos Estados Unidos e vou vender por $2.000, eu não vou conseguir vender. Não vou conseguir vender por $2.000. Ou então, eu vou trazer tênis da Nike para os Estados Unidos e vou vender também por valores bem mais altos. Será que eu vou conseguir vender? Será que o consumidor americano vai comprar? Quer dizer, e como é que fica a minha atuação em outras partes do mundo? Como é que fica realmente a minha presença? E a gente está falando muitas vezes de marcas globais, marcas que têm atuações em muitos países.
É muito sério o que está acontecendo. É muito, muito sério. E, de novo, a gente diz isso aqui com frequência, o Trump tem legitimidade para aumentar tarifas? Lógico que tem. Ele foi eleito, ele disse que ia aumentar tarifas, etc. Mas faça isso de forma minimamente organizada. Trace um plano, diga como isso vai ser feito, diga quais são os setores e, acima de tudo, mantenha o que está sendo dito. Mas o Trump não consegue, né, Tang? Porque o Trump a vida toda negociou dessa forma. Negociou na imprevisibilidade, negociou no esticar corda para obter as máximas vantagens possíveis. O problema é que quando você é presidente dos Estados Unidos, isso traz consequências econômicas sérias, porque sinalizações resultam, né? Sinalizações têm impacto. E a gente está falando sobre alguém também que quer estar sempre na manchete, né? Então, depois de uma decisão como essa, o normal, né, o natural seria passar algum tempo só deixando as coisas acontecerem. Agora eu vou deixar as coisas, mas ele continua fazendo anúncio atrás de anúncio, anúncio atrás de anúncio. E aí, Daniel, uma coisa que a gente já comentou aqui, mas eu acho importante retomar, é que o Trump ele costuma fazer uma comparação com o McKinley, né, que foi presidente dos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX, que foi um cara que teve uma estratégia parecida, de aumentar tarifas e tudo, e deixar, portanto, o mercado americano se autoalimentar. Então você vai ter indústria nos Estados Unidos que vai se aproveitar do próprio mercado consumidor americano, que é muito grande, empresas de fora não vão ter dificuldade de entrar nos Estados Unidos e, portanto, você gera ali uma máquina de ganho de competitividade. Você consegue ver algum paralelo, Daniel, entre aquele cenário dos Estados Unidos lá da virada do século XIX para esse cenário que o Trump tem agora do século XXI? Dá para ganhar competitividade? Dá para fazer com que a economia norte-americana floresça da maneira como floresceu naquele momento, colocando tarifas agora no século XXI? Eu não vejo dessa forma, não vejo como traçar esse paralelo, porque a grande diferença é que nós tivemos um desabamento do frete, do valor do frete. Então, produzir uma mercadoria do outro lado do planeta e mandar entregar na sua casa se tornou relativamente barato, caiu muito de preço desde o McKinsey até hoje. Portanto, não se justifica você produzir perto do mercado consumidor em termos de custo, né? Puxa, eu tenho um custo maior a produzir aqui do lado de casa, então eu vou deixar de trazer do outro lado do planeta para produzir aqui do lado de casa? Não. Do ponto de vista econômico, isso não faz sentido. Pode fazer sentido do ponto de vista estratégico, pode fazer sentido do ponto de vista de segurança, pode fazer sentido do ponto de vista geopolítico, mas do ponto de vista econômico, isso não faz sentido. E quando a gente olha para o Trump, ele coloca tarifas sobre todo mundo. Quer dizer, é diferente de você dizer, olha, eu coloquei tarifas só sobre a China porque a China me ameaça e tal, eu não quero que ela alcance o meu PIB. Mas não, cara, você está botando tarifas sobre as ilhas McDonald, quer dizer, que nem a gente falou ontem no podcast. Cara, isso faz sentido, não faz sentido nenhum. Isso, que estratégia é essa? Você enlouqueceu, você pirou, cara. Né? Mas eu quero aqui radicalizar e quero obter termos melhores na minha negociação, quero obter vantagens para os Estados Unidos. Ok, o problema é que você vai ter um custo de desorganização da economia americana que talvez não compense esses objetivos que você vai alcançar e essas negociações um pouco mais vantajosas que você vai obter. Até algum tempo atrás, Daniel, a discussão na economia, enfim, a discussão acerca da economia global era a perspectiva da China ultrapassar a economia dos Estados Unidos. E, nitidamente, no primeiro mandato do Trump, ele teve uma lógica de dar uma bagunçada na economia, colocar tarifa, se aproximar de um, se afastar de outro e tal, que desorganizou uma economia que era exatamente o ambiente natural do crescimento chinês. A China vinha crescendo, 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 se bagunça tudo, a China cresce um pouquinho menos, o que de fato aconteceu. Os Estados Unidos já crescem relativamente pouco mesmo, claro, tem um PIB muito grande, crescer 2% é pouco, mas para os Estados Unidos faz uma enorme diferença. Mas é 2% de quase 30 trilhões, né? Pois é, então a distância ela para de diminuir. O problema, Daniel, é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Se você bagunçar demais, é capaz de os Estados Unidos ficarem marcados como a causa do problema global e todo mundo começar a se aproximar da China. Aliás, isso já vinha acontecendo antes das tarifas, né? A gente falou recentemente da França, por exemplo, que ao longo dos últimos tempos vinha sendo absolutamente refratária à aproximação à China, a China é um perigo, um problema e tal, e de repente você tem uma França e fala assim, ô China, negociar, vamos tentar aí se aproximar e tudo. Então esse é uma aposta muito alta que o Trump faz de repente deixar de ser apenas uma bagunça que possa
dificultar o crescimento chinês, ainda que dificulte um pouquinho o crescimento norte-americano também, para ser algo que politicamente coloque a China como alternativa muito mais segura para vários, inclusive, aliados americanos. Eu consigo imaginar nesse momento totalmente o Canadá buscando aproximação à China, como alternativa aos Estados Unidos. Faz sentido isso? O que seria impensável até bem pouco tempo atrás. Faz total sentido. Quer dizer, você acaba esvaziando o poder dos americanos. Porque, Tanguy, uma coisa é o Donald Trump ter lá uma empresa do setor imobiliário em Nova York, no Brooklyn, e ficar pressionando os concorrentes dele. Ou mesmo fazer isso em Manhattan, como ele chegou a avançar e tal. Outra coisa é fazer isso com o Canadá, é fazer isso com a União Europeia. Os caras vão olhar para os Estados Unidos, Estados Unidos, adoro você, mas eu vou cuidar da minha vida, né? Porque eu não vou ficar aqui sendo maltratado por você. A aposta do Trump, que me parece uma aposta que parte de uma premissa errada, e aí é uma opinião pessoal, é que os Estados Unidos são absolutamente incontornáveis. Incontornáveis. E não me parece que seja assim. E pior, eu acho que esse posicionamento dos Estados Unidos faz com que eles sejam ainda mais contornáveis, né? Talvez eles fossem incontornáveis, Tanguy, em 92, em 93. Mas em 2025, eles não são exatamente incontornáveis como acontecia no passado. Um exemplo disso é o próprio Brasil. Os Estados Unidos hoje representam o quê? 16%, 17% das exportações brasileiras? Os Estados Unidos foram os maiores parceiros comerciais do Brasil, Daniel, de 1916 até 2009. Todos os anos, há quase um século, né? E deixou de ser. Hoje, o comércio do Brasil com os Estados Unidos é metade do comércio do Brasil com a China, o que é muito sintomático, né? 16, 17% é muita coisa. Claro que é muita coisa. É um parceiro comercial super relevante e tal, mas não é um parceiro comercial vital, né? É um parceiro comercial absolutamente incontornável. Talvez ele seja incontornável para o México e para o Canadá. E, aliás, esses dois países certamente vão fazer movimentações para buscar alternativas e uma diversificação, porque você não pode depender, como acontece no caso do México, mais de 80% das suas exportações para os Estados Unidos. Ou melhor, você até pode, se os Estados Unidos estiverem sempre ali do seu lado, sendo seu parceiro, sendo alguém bastante previsível, seguro, etc., como foram durante algum tempo. Mas existe aí uma possibilidade de um certo isolamento dos Estados Unidos. Aliás, o Trump quer isso e talvez ele consiga. E o problema é que isso também diminui o poder geopolítico, o poder e a presença dos Estados Unidos ao redor do mundo e pode fragilizar o próprio dólar, né? O dólar que já não tem a mesma hegemonia da década de 90, embora ainda seja hegemônico, pode começar a ficar cada vez mais fragilizado. Aliás, nessa semana vimos um derretimento do dólar. O dólar perdeu valor até em relação ao real. E é interessante porque você olha que a cotação do real em relação ao euro está mais ou menos a mesma. Mas o dólar caiu muito. Ou seja, quem está desvalorizando é o dólar. O dólar é que está perdendo força e isso também é um elemento que pode fragilizar a hegemonia da moeda americana. Então, Daniel, a gente está presenciando um momento histórico, né? A gente está, de fato, vendo uma mudança tectônica na política internacional. Isso não é apenas algo de curto prazo. Daqui a pouco os Estados Unidos voltam atrás e volta tudo ao normal. Não é. Isso gera uma certa desconfiança, os outros países ficam mais ressabiados e a gente vai acompanhar tudo aqui, tanto no bate-papo quanto no Petit Invest. Esse Petit Invest aqui é um oferecimento dos nossos parceiros da Rio Claro Investimentos nessa bagunça toda. Se você não quer ser afetado com isso, com o dinheiro que você guardou a duras penas, aquele dinheiro que você conseguiu pela venda de um apartamento, é uma herança que você recebeu, qualquer coisa assim, você quer proteger o seu patrimônio, procura a Rio Claro Investimentos, o link está na descrição. Daniel Souza, segunda-feira de manhã estamos aqui para ver se o mundo já pegou fogo, Daniel. Tá pegando, né? O que está acontecendo com esse incêndio internacional que está acontecendo. Nos vemos, um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.